Irmãos, a paz do Senhor. Alegria, né, para nós estarmos aqui nessa noite. Eu muito feliz em atender esse convite das irmãs do Trabalho de Libertação. 33 anos de Trabalho de Libertação e eu estou há 29. Né? E graças a Deus, eu sempre fiquei feliz pela oportunidade de me fazer útil ao Trabalho de Libertação. E até hoje eu tenho com muita alegria e muito entusiasmo poder estar aqui todas as quintas-feiras. Hoje eu tenho a oportunidade de estar às 15 e às 19 horas. E para mim assim eu faço com muita gratidão no meu coração, com muita alegria. Porque eu vejo que é isso que sustenta a nossa fé. Porque fé nós temos, mas ela precisa ser sustentada, alimentada. E quando nós deixamos apenas de participar de um culto, mas quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor em prol do trabalho da casa do Senhor e principalmente intercedendo por outros, tomando lugar de outro e intercedendo, nós começamos a compreender um pouco melhor e aprofundar um pouco mais na intimidade do Senhor. Mas o fato que a gente precisa entender é que a nossa vida, ela não pode ser moldada por aquilo que Deus faz. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode amar mais os milagres que Deus faz do que a Ele mesmo. Tudo aquilo que Deus faz por nós é a manifestação da sua graça, do seu amor. Obrigado, tá, Guilherme? É a manifestação da sua graça e do seu amor. Eu estou vindo ao Trabalho de Libertação há 29 anos. Você às vezes está vindo há 10, 12, 15, 2, 1. Mas eu tenho certeza absoluta de que Deus já respondeu algumas orações. Sabe, quando eu vim para cá, para a igreja, justamente sou fruto do Trabalho de Libertação. Minha irmã, ela passou por uma cirurgia no fêmur. A perspectiva era dela ficar tem uma sequela na perna, e ela veio para cá na cadeira de roda, o pastor orou, e depois daquilo a Flávia ficou totalmente sã, né? Recuperou da cirurgia normalmente, andando normal. A gente pôde experimentar um pouco da glória e do poder de Deus. Sabe, o Arthur nasceu, né, com um tumor no cerebelo, e aí nós começamos a igreja junto a orar. O Arthur passou pela cirurgia. Com 15 dias ele já estava indo para a escola, sem nenhuma sequela, tudo perfeito, tudo bem. Enfrentamos uma luta com a minha mãe. A primeira parte foi extremamente abençoadora, vitoriosa. Eu digo primeira parte porque depois Deus resolveu levá-la. Não foi justamente o que eu queria, mas a vontade do Senhor, ela é sempre melhor para nós. Às vezes a gente não vai entender. E eu estou dizendo isso porque nem sempre as respostas de Deus ou o que Deus vai fazer é perfeita aos nossos olhos. Tem hora que Deus vai vir com um não. Tem hora que Deus ele não vai fazer mesmo. Tem hora que Ele vai demorar para fazer. Tem coisa que Ele vai fazer rápido. Tem coisa que Ele vai fazer sem a gente nem pedir. Mas esse é o Deus que nós servimos. Depois de um tempo adquiri uma miocardite, falei, não, vai recuperar isso aí. Não recuperou, deu uma insuficiência cardíaca. Estamos aí lutando, né, para ver a questão do transplante. Mas sustentado pelo Senhor. Só que o que guia a minha vida e não pode guiar a sua vida é justamente só a expectativa de que Deus ele vai fazer aquilo que nós queremos. Independente dos resultados, independente do que Deus vai fazer naquilo que você escreveu aí no seu envelopinho, a sua vida precisa ser para o Senhor. Você precisa viver para o Senhor. É por isso que nós cremos que há esperança para nós, que há esperança para mim, que há esperança para você. A gente precisa viver dentro dessa realidade. E quando Isaías ele diz isso, o clima que Isaías diz isso é um contexto de alívio, de confiança, de redenção.
É um clima onde o povo esperou pacientemente ver a face salvadora de Jesus. E Isaías, com esse texto, ele mostra realmente a alegria daqueles que esperam no Senhor. A esperança. É isso que Isaías está falando. Só que, irmão, a gente precisa pensar uma coisa. Para chegar nesse resultado, nessa alegria que o texto, o capítulo 25 de Isaías nos fala, desse banquete, existe um caminho. Para chegar, porque é como se o texto de Isaías fosse o resultado. Só que a gente precisa entender que para chegar no resultado tem um processo. E para que haja o descanso no Senhor, para que a esperança que nós temos no Senhor se concretize, a gente precisa entender que a justiça de Deus, ela precisa se manifestar. O descanso vem depois que a justiça de Deus se manifesta. É aí que a gente precisa ligar um alerta. Porque a mesma presença de Deus que consola o nosso coração, a mesma presença de Deus que traz esperança, convicção, que traz certeza, é a mesma presença que vai te confrontar nos seus pecados e na sua iniquidade. Precisa ser. A gente não pode ter esperança num Deus apenas que satisfaz aquilo que nós queremos. Mas a nossa esperança é num Deus que Ele é amor e Ele é justo. E hoje nós vivemos um tempo de esperança. Há esperança para todos, mas vai chegar o dia onde essa esperança ela acaba, onde essa esperança ela vai terminar. E aí, irmãos, a justiça de Deus ela vem e a ira de Deus vai se manifestar. A gente precisa entender isso para que a gente possa passar pelo processo e chegar no resultado final, onde a esperança, na esperança que nós temos no Senhor, nós possamos encontrar também o refúgio e a fortaleza. Pensando nisso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Joel, no capítulo 3. Que se Isaías está falando do resultado, Joel ele vai falar do processo. Joel vai falar do que acontece antes. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Joel, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Se você encontrou, se coloque de pé mais um pouquinho para nós fazermos a leitura desse texto. Joel, capítulo 3, vamos ler do 1 ao 7. Livro do profeta Joel, capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, Sidom e todas as nações da Filístia? É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde o vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Senhor, mais uma vez nos achegamos à Tua presença.
Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Fala aos nossos corações, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada um aqui nesta noite. Toda artimanha do inferno caia por terra em nome de Jesus, que tenta tirar nossa atenção, fazer com que os nossos pensamentos estejam voando, mas que a nossa mente, o nosso coração esteja ligado para ouvir a Tua voz nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, o texto que nós lemos do capítulo 3 é justamente o caminho que nós temos para que a esperança que nós temos no Senhor, ela possa realmente se concretizar. Isaías, ele está falando sobre festa, sobre um monte onde há festa. Joel agora ele está falando do vale de Josafá. Ele está falando de um lugar de decisão. Vale de Josafá significa lugar de julgamento, lugar de decisão. Esse é o lugar que Joel está falando. Joel ele está nos dizendo sobre o grande e temível dia do Senhor. É o grande dia, o terrível dia do Senhor. E nesse texto nós vemos aqui duas aplicações. O primeiro, que o livro de Joel é um livro pequeno, mas ele é muito de grande valor, tem muita história, muito detalhe. Era um bom livro para se escrever. E o profeta Joel, durante todo o livro, ele chama o povo, primeiro ele chama o povo ao arrependimento, porque o povo estava disperso, estava afastado da lei de Deus. O povo nesse momento estava negligenciando o relacionamento com Deus. O povo estava vacilando. E o profeta vai chamar o povo ao arrependimento. E a segunda coisa que o livro de Joel trata é justamente o julgamento dos outros povos, o julgamento dos perversos. Joel está dizendo, vai chegar o tempo onde a ira de Deus vai vir e vai se manifestar, Deus vai cobrar essa conta aí. E é isso que nós vamos entender. Quando a gente chega no capítulo 3 de Joel, ele está falando do dia do julgamento. E esse dia ele chega para todo mundo. Ele vai chegar para você, ele vai chegar para mim. Ele vai chegar para o perverso, ele vai chegar para aquele que decidiu andar longe do Senhor também. Mas ele vai chegar para os seus filhos também. E a primeira coisa que nós olhamos para esse texto e a gente começa a perceber é sobre um Deus redentor. É um Deus que está disposto a salvar. O versículo 1 e o versículo 2, a parte A, fala: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Esse vale é um lugar específico, físico mesmo, lugar de decisão, lugar de julgamento. E agora todo mundo vai ver. É como se Deus, na minha versão agora, é como se Deus chegasse e falasse: eu vou reunir todo mundo nesse vale, e agora eles vão ver com quantos paus se faz uma canoa. É exatamente isso que Deus está falando quando Ele chama o povo para descer até o vale. Irmãos, nós somos o povo de Deus. E aqui nós temos uma visão justamente de como Deus ele trata o seu povo. Se você olhar no texto 1, versículo 1 e 2, ele diz: mudarei, congregarei, farei, entrarei, por causa do meu povo, minha herança. O agente da ação sempre vai ser Deus. Quem vai trazer a restauração é Deus. Quem vai trazer o resultado que nós aguardamos por esperar é Deus. Nós somos o teu povo, nós somos alvos do amor de Deus, mas tudo que Deus faz por nós não é por quem nós somos, é justamente por causa dele. Não é por um mérito seu, não é porque você veio aqui hoje que ele vai fazer. O mérito de recebermos algo da parte do Senhor nunca é nós mesmos, é por Ele, é por causa dEle, é Ele que muda a nossa sorte. Quando a gente olha para esse texto, fica muito claro para a gente entender que é Deus quem faz as coisas. Nada está no controle das nossas mãos.
É Ele que muda a nossa sorte. O povo que Joel está dizendo aqui era um povo que estava sofrido, um povo que estava exilado, o povo estava sem esperança, né? Não havia mais expectativa alguma. Eles estavam sofrendo, eles foram roubados, nós lemos o texto. Eles foram lá, roubaram, pegaram os meninos, trocaram por prostituta, pegaram as meninas, trocaram pelo vinho. Eles estavam vivendo um momento aterrorizante. Os dias eram maus. Mas Deus está deixando claro aqui, sou eu que faço, sou eu que mudo. Sabe por quê? Porque às vezes você entrou aqui nessa condição hoje. Às vezes você olha para algo muito perto de você e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes você está passando um momento de tanto sofrimento, de tanta angústia. Às vezes situações que nem foi você que criou. Mas Deus está dizendo nessa noite, eu faço. Eu sou o Senhor. Sou eu que faço. Vocês estão sofrendo, mas o dia da alegria está logo ali. O dia da alegria vai chegar. Eu vou mudar essa situação. Eu vou transformar o dia da angústia para dia de festa. Isso o texto já deixa claro logo no início para a gente. Aí o povo naquele sofrimento. Aí Deus fala, olha, eu vou reunir todo mundo no vale de Josafá. E eu vou entrar em juízo contra essas nações. Eles perseguiram vocês. Eles mataram vocês. Eles roubaram vocês. Deus está dizendo, olha, eu não estou inerte, eu não estou parado. Eu vou aplicar o juízo sobre este povo que está oprimindo vocês. Vocês são vocês são o meu povo. Vocês são a minha herança. Eles te espalharam. Mas vai chegar o tempo da restauração. Vai chegar o tempo da redenção. Às vezes você está sofrendo, meu irmão. Às vezes você é servo do Senhor, temente a Deus. Mas às vezes você está vivendo situações aí que estão lhe causando algum transtorno. Irmão, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Acredite que há esperança. Descansa nele, porque Ele vai fazer. E além de Deus se apresentar um Deus redentivo, que vai promover a redenção dessa situação toda, e aí agora Deus vai se apresentar como um Deus de justiça. Versículo 3 e 4. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, venderam as meninas por vinhos que beberam. Que tendes vós contigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Felícia? É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Aí Deus está dizendo, olha, eu estou vendo o que vocês estão fazendo com o meu povo. Eu estou vendo, eu estou de olho no que vocês estão fazendo. Irmãos, Deus está vendo o que está acontecendo com você. Deus sabe exatamente o que estão falando de você, o que estão fazendo com você. Deus sabe. Não pense que Deus não está vendo, Ele está vendo. Às vezes não vem aquele sentimento de sofrimento por causa do nome de Cristo. Fala, poxa, estou fazendo tudo certo, né? Estou andando na contramão, parece que por causa disso a gente passa a sofrer algumas coisas. Às vezes vem esse sentimento de sofrimento, de dor, e às vezes a gente chega a pensar nisso, será que eu estou sofrendo isso tudo porque eu estou na igreja? Porque eu sou crente, porque eu estou servindo ao Senhor? Parece que nada vai mudar, parece que nada vai acontecer. O povo tinha sido levado cativo, roubaram o povo. Você acha que eles não perguntaram, será que Deus não está vendo o que estão fazendo conosco? Pegando os meninos, igual eu falei, trocando pelas prostitutas, por vinho. Mas Deus nesse momento está dizendo, eu vi a perversidade deles. E aí Deus vira para esse povo e fala, o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo guerra contra mim? Vocês estão querendo lutar comigo? Deus, Ele é justiça. Vocês vão mesmo querer entrar numa comigo? Vocês vão vir guerrear contra mim? Vocês vão querer se vingar mesmo? Irmãos, eles estavam mexendo com Deus errado.
Deus está dizendo: você quer demonstrar força mesmo contra mim? Se é, eu vou contra vocês. Irmãos, Deus está, vou repetir para ficar bem gravado na sua cabeça. Deus está vendo o que está acontecendo com você. O dia do juízo vai chegar. Deus vai falar: e aí, que vocês estão mexendo com eles por quê? É contra mim que vocês querem ver? Querem medir forças comigo? Versículo 5 fala: visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos. É como se Deus falando: olha, eu tenho uma listinha aqui da maldade que vocês estão fazendo contra o meu povo. Eu sei exatamente o que vocês estão fazendo. Sabe o que remonta, que o profeta Joel está fazendo aqui? Sabe o que aponta? Para Apocalipse, lá no capítulo 20, quando Deus está sentado no seu grande trono, e Deus fala para vir com o livro. Ele fala: vem com o livro. E nesse livro está a anotação de todos os nossos atos. Todos os crimes que você cometeu está escrito nesse livro. Todas as decisões que você tomou está escrito nesse livro. Não tem como esconder nada. Nesse livro está a anotação a respeito de todas as pessoas. Todos os crimes foram registrados, todos os atos foram registrados. E vai chegar o dia que Deus vai falar: vem com o livro, eu tenho a listinha aqui também do que vocês fizeram. Os seus dias também estão lá escritos. Quando Deus fala isso, mostra isso para o povo, Ele está falando: olha, não se preocupe, porque a minha justiça vai ser aplicada. Vocês podem até achar que está demorando, eles estavam lá no sofrimento, vivendo o exílio, aquela situação toda. Deus está dizendo: olha, vocês podem achar até que eu estou sendo tardio demais, mas entenda uma coisa: eu vou fazer a justiça. Sabe por que Deus está deixando isso muito claro? Porque às vezes nós é que queremos ser os vingadores. A gente veste a nossa roupa de santidade e a gente fala: não, eu que vou cuidar disso, eu que vou aplicar, eu é que vou resolver essa questão aqui, eu vou botar um ponto final nisso aqui, eu que vou vingar isso aqui. Irmão, você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque diante dos perversos nós estamos tudo no mesmo patamar. O nosso coração é podre igual. Não tem jeito. Essa é a verdade. Não dá, não dá. Nós não temos autoridade para julgar ninguém, para se vingar de ninguém. O que nós temos que fazer é descansar no Senhor, porque é Ele que guerreia as nossas causas. É Ele que tem poder para mudar toda e qualquer situação. Não adianta você achar, porque você está tendo um relacionamento com Deus, está na igreja, você achar que é melhor do que ninguém e eu vou resolver. Não vai, meu irmão. Não dá, porque você é pecador tanto quanto. Só que nós estamos amparados na graça do Senhor. É a única diferença. A graça dele nos alcançou e pode alcançar aquele que hoje te persegue também. E às vezes a gente quer executar a vingança de Deus, e tomara que ele quebre a perna, tomara que ele perca o emprego, tomara que ele... E a gente quer sempre o pior para aquele que nos persegue, quando na verdade temos que fazer o contrário. Senhor, alcança aquela vida, salva ela para ela parar de mexer o saco, salva ela também, que aí resolve o problema. É por isso que Jesus vai nos ensinar: olha, vocês têm que amar os seus inimigos. Amar, não é conviver de vez em quando, é amar. É muito legal a gente falar realmente que a esperança existe, mas existe um processo para chegar na consumação da esperança. Quando a gente olha para o versículo 7 e 8: eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas, ele falando com as nações, e vossas filhas aos vossos filhos de Judá, e este aos sabeus, e a uma nação remota, porque o Senhor disse. Aqui tem duas aplicações nesse texto, irmãos. A primeira é uma aplicação imediata. Joel está falando com o povo que está lá sofrendo, cativo, perderam seus filhos, suas filhas, e Deus está dizendo para eles: olha, eu vou restaurar isso aí. Vocês vão voltar do cativeiro, vocês vão vencer batalhas, vocês vão contra eles. Se eles te roubaram, vocês vão roubar. Vou restituir isso aí, eu vou mudar essa situação.
É Deus falando de imediato para a nação de Israel ali. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que a gente olha para o livro de Joel e a gente entende é que Joel está falando do último dia. Ele está falando, vai chegar o último dia, o meu dia, o dia terrível do Senhor, que é o dia que quando Ele virá, esse é o dia. E Joel está falando, naquele dia eu vou aplicar a minha justiça, e todos serão penalizados por causa dos seus atos. No dia que o Senhor voltar, vai ser um dia de ira, um dia de justiça. E ele está falando, olha, eu vou voltar, eu vou resolver isso aqui. A aplicação desse texto de Joel, ele nos mostra justamente isso. Se eles venderam, serão vendidos. Se eles roubaram, serão roubados. Aí você pergunta, mas por que Deus vai fazer isso com eles? Porque Ele disse que vai fazer. Porque Ele é Deus. Deus está dizendo, eu sou Deus, eu que mando, acabou, eu vou fazer. Vocês vão voltar. E quando a gente tem esse olhar, essa perspectiva do dia do juízo de Deus, Ele vai manifestar porque Ele é Deus. É porque Ele disse que vai fazer. No versículo 9 e 10 ele vai aprofundar um pouco mais. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Irmão, nesse texto ele vai aprofundar e ele está falando, sabe o que? Ele está falando, se prepara. Agora você se prepara que o meu dia vai vindo, porque eu estou vindo. Se prepara porque eu estou vindo. Pega lá o arado, transforma em lança, transforma em guerra, se apruma, toma jeito, se liga, bota a vida em ordem, porque eu estou vindo. O meu dia vai chegar. O engraçado é que tem uma ironia de Deus aqui. Primeiro, porque no versículo 10 ele manda se preparar, pegar o arado ali, transformar em lança, as podadeiras. E ele vira e fala, diga para o fraco que eu sou forte. Quem que é o fraco? E quem é o forte? Aqui ele não está falando você que acha, para você que se acha, que pode encarar com a própria força, que pode fazer. Ele está falando, esse aí não tem jeito. O fraco que é forte, é justamente o que acha que não pode encarar com a própria força. É o que se acha incapaz. É o que fala, mas eu... irmãos, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Às vezes você fica, mas eu vou lá, eu vou fazer. Irmãos, é na sua fraqueza que você se faz forte. Ele está dizendo, se prepara. Diga o fraco, eu sou forte. Fala para o fraco lá que ele é forte. É justamente porque ele acha que ele não pode, que eu vou chegar lá e eu vou fazer. Eu vou usar ele com poder. A Bíblia toda vai nos ensinar que o arrogante, o prepotente, o orgulhoso não vai herdar o reino dos céus. Aquele que acha que pode fazer da vida o que quer, esse não vai herdar o reino de Deus. Aquele que acha que ele é autossuficiente. Irmão, forte é quem se acha incapaz. Forte é quem se acha insuficiente. É isso que o texto está dizendo. Esses é os que são fortes. Versículo 11, apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faz descer os teus valentes. Deus está falando, desce todo mundo, vamos para a guerra, vamos lá, o meu dia, eu estou chegando. E aí no versículo 12 chega o dia do julgamento. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Chegou o dia do julgamento. Mesma cena, volta na cena de Apocalipse 20. Fortes e fracos, merecedores ou não, todo mundo reunido no vale da decisão. Todo mundo diante do trono do Senhor.
Versículo 13 ele diz: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Aí a gente vira e pergunta assim: mas o que Joel está querendo dizer agora? Ele está acabando de falar sobre o julgamento, sobre reunir todo mundo diante do Senhor para o dia do juízo, e agora ele vai falar de colheita. Irmão, é justamente uma ilustração para nos mostrar que o tempo chegou. Chegou a hora. O que isso nos revela? É o dia que o dia do juízo de Deus, ele tem uma data marcada. Se não chegou, porque não é o tempo da colheita. Se não é tempo da colheita, não é o tempo dele vir. Mas o tempo de Deus existe. A hora de Deus existe. É lógico que a gente fica aí, pesquisando, vendo sinais e vendo profecia. Pastores falam, historiadores falam, todo mundo fala, não, está aproximando. Uns mais bestas ainda conseguem até colocar a data. Irmão, o tempo é Deus que sabe. Ele está falando de colheita porque ele está mostrando, existe o tempo que é dele. É dele e nós não sabemos o tempo ainda. Mas o interessante é que no final do versículo 13, ele fala: porquanto a sua maldade é grande. Sabe por que Deus fala isso? O profeta está expressando isso. Porque existe um limite de Deus. Existe um limite. Ele vai até até um certo ponto. A Bíblia fala que Deus é benevolente, que Ele é tardio em irar, que Ele é paciente. Mas existe um limite, e aqui está o limite de Deus. Quando a maldade chegar num nível tão alto, que a gente não vai estar suportando, Ele fala: agora é minha hora, agora é o meu tempo, agora é a hora de eu chegar. Ou seja, nós estamos ladeira abaixo. Porque às vezes a gente fica: Senhor, muda, transforma. É lógico que a gente tem que orar, irmãos. Mas a tendência, eu não quero ser eu o portador dessa notícia, mas a tendência é piorar cada vez mais. É a maldade aumentar cada vez mais. É tudo caminhar para o caos. É tudo mesmo caminhar para o mal. Vai ficar insuportável viver. As pessoas vão perder a esperança. As pessoas vão chegar a ficar na dúvida: mas será que Jesus vai voltar mesmo? O negócio está tão ruim. E quando essa maldade chegar no pico, é a hora de reunir todo mundo. Deus fala: é agora a hora. Agora é a hora de eu me manifestar. Versículo 14 e 15 fala o seguinte: multidões no vale da decisão, que é o vale de Josafá, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Irmão, quando o dia do Senhor chegar, não tem para onde correr. Não tem lua, não tem sol, não tem estrela. É mais uma ilustração do profeta para falar: olha, não vai ter luz para iluminar o caminho. Não tem mais para onde correr. Diante da presença do Senhor não tem como. É como se Deus estivesse falando com aquele povo: vocês não queriam enfrentar a minha ira? Chegou a hora. Agora chegou. Quem vai querer estar aqui nesse dia? Ninguém? Glória a Deus que ninguém. Quem vai querer estar aqui nesse dia? Eu é que não quero, né? Às vezes dá uma certa curiosidade, né, para ver o que vai acontecer. Agora eu quero ver, Deus vai pegar ele. Mas, irmãos, ai daqueles que estarão aqui nesse grande dia. O livro de Tessalonicenses, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro. A ira de Deus vai, Jesus vai vir ao céu, a trombeta vai soar, porque é tudo muito simultâneo. A trombeta vai soar, Jesus vai vir, os mortos vão ressuscitar. Vai ser uma catástrofe na terra, é avião caindo, é carro batendo, vai ser um caos. Vai ser um caos esse dia. Tudo aquilo acontecendo, os vivos, a igreja sendo arrebatada, e de repente você olha e fala: ué. Aí começa a cair a ficha, você vai ligando os pontos e fala: por
que eu estou vendo isso tudo? Eu não fui? Será que tem uma ordem? Será que eu vou ser chamado daqui a pouco? Né? Será que tem uma fila? E aí a consciência vai começar a te lembrar. Eu acho que na verdade eu não me arrependi de verdade não, pois. Eu acho que eu vivi uma religiosidade, mas eu acho que eu não vivi dentro da intimidade com o Senhor. Acho que eu tive até uma vida moral correta, mas eu não estava assim conectado com Deus. Aí o seu coração pode chegar àquela conclusão, falar assim: deu ruim, eu não fui sincero, eu não fui real, eu fui negligente, eu fingi que eu estava lá na igreja de bom coração. A gente precisa sondar o nosso coração, para que de verdade haja isso, porque há esperança. Sabe, mas todos a gente precisa sondar o nosso coração se nós estamos sendo verdadeiros, para não chegar no dia do juízo e a gente ver as coisas acontecendo e falar: meu Deus, eu não fui. Ou quem sabe bater lá em cima e falar assim: mas eu fiz, eu preguei, eu orei, os enfermos foram curados, eu fiz tudo. Aí vai falar assim: apartai-vos de mim, eu nem te conheço. Esse dia vai chegar, irmãos, para mim e para você. O dia do Senhor vai chegar. E nesse dia não tem sol, não tem lua, não tem estrela, é só escuridão, ou seja, não dá para correr. A gente ainda fica dando jeitinho aqui: eu não vou hoje, amanhã eu vou, né? Eu não fiz um jejum, mas eu cantei. A gente fica cheio de coisinha, cheio de lero-lero. A gente se engana, sabe? A gente fica de papo furado com a gente mesmo. A gente mesmo cai no papo furado, se convence. Mas nesse dia não dá para correr. Nesse dia não tem desculpa, acabou. A esperança vai acabar. A gente ainda há esperança, mas nesse dia a esperança acabou, irmão. Depois que Jesus veio, acabou. Não dá para voltar atrás, não dá mais para se arrepender. Não dá para achar o caminho. É isso que o profeta está dizendo aqui. O vale da decisão não é um lugar que dá para fugir. Você fala: eu é que não vou lá. Não tem como, você vai ter que estar lá, você vai estar lá. Dá um medão em falar disso, né? Imagina se a luz acaba agora. Né? Podia ter combinado aí com os meninos, apagar a luz. Irmão, mas logo depois a gente começa a ver que esse julgamento de Deus, essa ira de Deus, ela também tem um caráter de redenção. Versículo 16 fala: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. É lógico que dá um medo, porque para os fortes, os autossuficientes, os orgulhosos, os que nos perseguem, para eles vai dar ruim nesse dia. Mas para os filhos de Deus, quando sentir a terra tremer, eles vão encontrar refúgio no Senhor, vai encontrar refúgio no próprio Deus. Os que não reconheceram Jesus vão ser tomados de medo, de pavor, de desespero. Mas os que conhecem o Senhor vão correr para Ele, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Deus está falando: olha, eu estou no meio de vocês. Eu estive, eu estou e eu estarei eternamente no meio de vocês. Eu estou no Monte Santo.
Irmão, independente do que você passe, o Senhor está contigo. Ele está no meio de nós. E aqui quando ele olha, o profeta fala de Jerusalém, é uma visão realmente da cidade santa. E só vai entrar na cidade santa quem tiver cadastrado, quem tiver com o nome escrito lá no livro da vida. Só entra lá quem pertencer realmente, de fato, ao Senhor. São esses que vão morar no céu. Não vai ter turista, não vai ter visitante, vão ser somente aqueles que pertencem ao Senhor. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Ele está falando aí, esse lugar para onde vocês vão, esse lugar para onde vocês vão, é lugar de prosperidade, mana vinho, mana leite. Sabe, ele está falando com uma nação que estava passando escassez, cativos. Ele falou, vou colocar vocês num lugar de abundância. Irmãos, nós podemos passar aqui as necessidades, o sofrimento, as aflições. Temos a esperança, temos Jesus dizendo, olha, tem bom ânimo porque eu venci. Mas depois do dia do juízo nós vamos para um lugar de abundância, de contentamento, de alegria, de paz. Lugar de fartura, lugar que não falta nada, lugar de alegria, lugar da presença de Deus constante. Mas e do outro lado? Como é que fica? Versículo 19: o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. O Egito aqui ele significa prosperidade, porque todas as vezes na história bíblica que há fome na terra, o povo corre para o Egito, que era lugar de alimento, de abundância. O rio Nilo ali no Egito promovia isso tudo. Só que Deus está falando, mas nesse dia vocês estarão num lugar de prosperidade, e aquele lugar que era próspero agora vai ser deserto, vai ter escassez, vai ser lugar de desolação. E aí a gente já encontra dois cenários aqui verdadeiros na Bíblia, é o céu e o inferno. Se por um lado nós temos abundância, fartura, do outro lado agora nós temos desolação, dor, sofrimento. Irmãos, é por isso que o Evangelho é loucura. Sabe por quê? Porque o que nós merecíamos era o inferno. É o que nós merecemos, é o inferno. Mas a gente vê que nós fomos acolhidos pelo Senhor, amados pelo Senhor. É por isso que o salmista vai dizer que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. A graça do Senhor, ela nos alcança, mesmo a gente ainda não tendo merecimento algum. Mas Ele fala, e vai lá e Ele te escolhe e fala, não, eu vou te levar, e no dia do meu juízo você vai estar num lugar de abundância, de alegria, num lugar de paz. Você não vai estar lá no medo, na desolação, na destruição, não. Você vai estar seguro nos meus braços. É por isso que nós precisamos fazer um autoexame na nossa vida, se nós estamos arrependidos de fato, se nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Para que nós servimos? Para que nós estamos na casa de Deus? Por que nós falamos que aguardamos no Senhor? Será que de fato nós cremos no Senhor? Olha, meu irmão, nessa noite, olhe para dentro do seu coração, porque você não pode viver como alguém negligente. Você não pode viver. Tem hora que você está fogo puro, está vindo na igreja, está fazendo, mas tem hora que você vive, toma decisões como se Deus não fosse o seu Senhor. A gente não pode viver uma vida desse jeito, porque senão lá no dia do juízo, você vai ver isso tudo acontecer e vai olhar e falar, ih rapaz, agora deu ruim. E aí não tem mais esperança.
Você tem que fazer uma autorreflexão correta. Para a gente entender um exemplo, já estou terminando. Quem entender bem isso é quando o cara vai casar. O cara tem uma vida de solteiro, legal. Mas quando casa, você já não toma decisão mais só por si. Você agora vai pensar na sua esposa. Fala, não, agora eu tenho que... Tudo que eu faço tem que ser por causa dela, para ela. Né? As atitudes já mudam. No casamento, a esposa, a mulher muda as atitudes. Por quê? Porque agora não é ela sozinha mais, tem mais um. Irmão, quando nós estamos com o Senhor, de fato as nossas atitudes têm que mudar. Não dá para viver uma vida de qualquer jeito. Você estar com o Senhor. E não é aquela coisa, essa reflexão não é para você ficar pensando o que eu posso, o que eu não posso, o que devo, o que eu não devo, o que eu vou, o que eu não vou. Não é isso. É diferente. É você entender que você está diante de Deus. É se o nosso coração realmente pertence ao Senhor. Se eu estar no Senhor, reflete nas minhas relações, nos meus relacionamentos, se influencia nas minhas decisões. A gente precisa entregar a nossa vida por inteiro ao Senhor. Então, a análise que a gente precisa fazer no nosso coração é: será que eu estou realmente diante do Senhor? Porque eu estando diante do Senhor, aí sim eu sei o que eu devo fazer, eu sei onde eu posso ir, eu sei o que eu posso olhar. Não é por medo de ficar lá no dia do juízo. É por amor ao Senhor. É reconhecer esse amor dele tão grande na nossa vida, a ponto de nos constranger de pecar, de tomar decisões sem que esteja ligado com ele. Irmão, confie no Senhor, há esperança para mim e para você. Mesmo no tempo de crise, de dificuldade, mantenha isso vivo no seu coração, porque é Ele que tem o poder de trazer a paz, o carinho, né, te afagar. É Ele que tem esse poder. É por isso que a gente fala da igreja, tem que valorizar os irmãos. A gente fala a salvação individual, porque cada um vai dar conta de si a Deus. São os seus atos que vão estar escritos lá no livro. Mas se a gente olhar com maior cuidado, a gente vai ver que a salvação é coletiva também, porque vai todo mundo para o mesmo lugar. Vai subir todo mundo junto. Você não vai sozinho. Obrigado, irmãos. Então fortaleça as suas relações, as suas amizades na casa do Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Às vezes pode parecer, diante do mundo que a gente vive, às vezes pode parecer até que a gente está perdendo. Não, tanta coisa ruim acontecendo, parece que nós não estamos ganhando, parece que a gente como igreja não está influenciando nada, não está fazendo nada. Irmão, mas tenha uma certeza: você faz parte do time vencedor. No dia do juízo, que Deus fala, agora chega, a maldade atingiu o limite máximo, e Deus falou, agora acabou, você vai ser o primeiro a subir, e aí o caos se instalar na terra. Irmão, viva para eu terminar mesmo, de fato. Viva como se Jesus fosse voltar amanhã. Sabe, essa é a perspectiva que a gente precisa ter, a perspectiva da eternidade. Aí você fala, Jesus vai voltar amanhã, o que eu faço hoje? Eu vou arrancar essa mágoa do meu coração. Eu vou arrancar essa ira que eu estou, essa raiva. Eu vou lá dar um abraço. Eu vou tirar esse pecado, eu não quero mais isso aqui, está me afastando de Deus, está me desanimando. Viva nessa perspectiva. Jesus vai voltar amanhã, o que você vai fazer hoje? Às vezes amanhã você tem que tomar algumas decisões. Jesus vai voltar amanhã, e você fala, eu vou para a igreja, vou para a escola dominical, vou ficar em casa nada. O que eu vou ficar aqui descansando? Vou descansar lá na eternidade, que vai ter tua paz, alegria. Pega uma rede, deita e descansa. Aqui não, aqui vamos trabalhar para o Senhor, vamos estar na igreja, vamos nos envolver, vamos pregar o Evangelho, porque ainda há esperança, mas vai chegar o dia que vai acabar. Aí já era. Se você não pregou para sua família até ontem, Jesus vai voltar, até hoje, Jesus vai voltar amanhã, eles vão participar do dia do juízo. Então faça as coisas como se Jesus fosse voltar amanhã. Peça perdão, deixa ser usado pelo Senhor, se entrega e mergulha de cabeça. É isso que nós precisamos entender.
porque aí nós vamos ver no final essa esperança nos alcançando. É nesse momento que a gente vai ver, valeu a pena estar na presença de Deus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.